Aqui, ó. Inicialmente, vamos entender os casos em que exige licitação para a alienação de bens. Tá? Quais são os casos? Você já sabe, ó. Quando se tratar de bens imóveis para a administração direta, autárquica e fundacional, exige-se. Você já aprendeu, dependendo da ordem que você está estudando, quando se trata de bens públicos, né? Os bens públicos que estão lá no artigo 98 lá do Código Civil, a gente sabe que os bens públicos, eles são diferenciados. E ele tem um tratamento diferenciado, principalmente quando se trata de uma possível alienação. Então, a primeira coisa, se aquele imóvel vai ser alienado, aqui, ó, quando se tratar de bens imóveis, o que eu tenho que ter? Primeiro, uma autorização legislativa. Eu tenho que ter uma lei autorizando que aquele bem seja alienado. Beleza? Outra, existência de interesse público devidamente justificado. Perfeito? Eu tenho que ter um interesse público que justifique aquela alienação. Depois eu tenho que ter uma avaliação prévia, ou seja, tem que ser avaliado previamente pela administração pública aquele bem ali, eu tenho que ter o valor, tudo. A licitação na modalidade de concorrência, ou seja, se eu vou alienar aquele bem, via de regra, modalidade de concorrência. Lógico, né? Como você aprendeu nas aulas passadas, a não ser que seja bem resultante de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento. Tá bom? Aqui, ó, modalidade de concorrência, admitindo-se para o leilão, nos casos previstos no artigo 19, bens oriundos de dação em pagamento ou procedimentos judiciais. Perfeito? Vamos lá. Para as empresas públicas e sociedades de economia mista, não se exige aqui, ó, a autorização legislativa. Tratando-se de bens móveis para todas as entidades da administração, exige-se. Ou seja, de todos os bens da administração pública, de todas as entidades, agora eu falo de bens móveis. Eu estava falando de bens imóveis, tá? Bens móveis, existência de interesse público devidamente justificado, avaliação prévia e licitação. Nesse caso, a lei não especifica a modalidade. A doutrina ensina que a modalidade decorre dos valores previstos lá no artigo 23, que a gente aprendeu na aula passada, para o convite, para a tomada de preço e concorrência. Ademais, é possível utilizar o leilão para móveis cuja a avaliação não ultrapasse o valor de 650 mil. Porque se for ultrapassar esse valor de 650 mil, obrigatoriamente eu vou ter que utilizar a modalidade de concorrência. Perfeito? Foi? Então vamos lá. Para bens imóveis, ó, para bens imóveis da administração direta, autárquica e fundacional, eu tenho que ter autorização legislativa, existência de interesse público devidamente justificado, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, a não ser que seja a hipótese do artigo 19, que eu posso fazer através de leilão, quando se tratar de dação em pagamento ou procedimentos judiciais, oriundo de procedimentos judiciais. Para empresas públicas e sociedade de economia mista, não se exige autorização legislativa. E tratando-se de bens móveis, seja de quem for, de qualquer um integrante da administração pública, tem que ter existência de interesse público devidamente justificado, avaliação prévia e licitação. Perfeito? Olha só, o artigo 19 lá da Lei de Licitações, ele dispõe que os bens imóveis da administração pública cuja haja derivado de procedimentos judiciais ou dação em pagamento poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras. 1. Avaliação dos bens alienáveis. 2. Comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. 3. A adoção de procedimento licitatório sobre a modalidade concorrência ou leilão. Concorrência ou leilão. Concorrência ou leilão. Assim, a alienação de bens imóveis, quando a aquisição decorrer de dação em pagamento ou procedimento judicial, não exige autorização legislativa. E, além disso, óbvio, é possível utilizar o quê? Tanto a modalidade de concorrência quanto a leilão. Você percebeu que aqui, nesse caso, se ela for oriunda lá nos moldes do artigo 19, ela não exige autorização legislativa?
Perfeito? É o que fala exatamente aqui, ó. Ela não exige autorização legislativa e ela pode ocorrer tanto pela modalidade de concorrência ou pela modalidade de leilão, tá bom? Para a alienação de bens imóveis, a licitação é dispensada nas seguintes situações. Esse é o texto do artigo 17. Então aqui, ó, a licitação ela será, deixa eu pegar a caneta vermelha, dispensada. Dispensada. Aqui, ó, por isso que ele fala, se é dispensada, ele está falando da vedação à licitação. São as vedações. Nos seguintes casos, vamos lá, dação em pagamento, doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso 10 do artigo 24, ou seja, compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades princípios da administração. D, investidura. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, tá bom? Lembre-se aqui, tá, ó, de qualquer esfera de governo, tá? Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Cai em concurso direto, que somente será da mesma esfera. Errado. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social. Procedimentos de legitimação de posse que trate o artigo 29 da Lei 6383, de 76, mediante iniciativa de deliberação dos órgãos da administração pública, em cuja competência legal inclua-se tal atribuição. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 metros quadrados, inseridos no âmbito de programa de regularização fundiária de interesse social desenvolvido por órgãos ou entidades da administração pública e, por fim, alienação, concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal, onde incidam ocupações até o limite de 15 módulos fiscais ou 1.500 hectares, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. Além desses casos, a Lei 11.195 de 2005 deu redação ao parágrafo 2º do artigo 17, dispondo sobre o caso em que a administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis com licitação dispensada. Perfeito? Foi. Agora, tratando-se de bens móveis, tá? Os casos de licitação dispensada são os seguintes: doação permitida exclusivamente para fins de uso e interesse social após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. Permuta é troca, tá, gente? Permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. D, venda de títulos na forma da legislação pertinente. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública, em virtude de suas finalidades. Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. Perfeito? Então, aqui eu encerrei com vocês o tópico de licitação dispensada, ok? Ou seja, licitação dispensada seria a mesma coisa do que eu falar vedação à licitação, ou seja, as vedações às licitações, ok? Vamos lá. Agora eu entro para você na licitação dispensável. O que é licitação dispensável? Já escrevi? Já, mas você coloque de novo no seu material. A viabilidade de
competição. Porém, a lei faculta. Não confundam isso na hora da prova, tá? Ó, as hipóteses de licitação dispensável também encontram-se taxativamente previstas em lei, ou seja, somente aquele rol que está na lei e pronto e acabou. Perfeito? Foi? E aqui, ó. Aqui é no artigo 24, tá bom? Maria Silva Zanella de Pietro divide as hipóteses de licitação dispensável em 4 grupos, tá? E aí a gente veja agora esses 4 grupos em que ela divide aqui. Vem comigo. Ó, em razão do pequeno valor, incisos 1 e 2 lá do artigo 24, que é até R$15.000 para obras e serviços de engenharia, que é o 10% do valor, lá no artigo 23, inciso 1, a linha A. E até 8, deixa eu apagar aqui que ficou bagunçado aqui, e até R$8.000 para compras e serviços que não sejam de engenharia, ou seja, 10% do valor previsto no artigo 23, inciso 2. Isso daí, cara, para você ficar malandro, é o 10% da modalidade convite, tá bom? O 23, ali que ele está falando, 10% da modalidade convite. Para consórcios públicos, sociedades de economia mista, empresas públicas, para as autarquias ou fundações qualificadas como agências executivas, os limites acima são aplicados em dobro, 20%. Então, vamos lá. Aqui eu vou dar uma brechinha aqui, ó. Pam. E aí você tem que saber. Com relação ao valor, tá? Da dispensa, é 10% do convite. Tá bom? 10% do convite. Ou seja, o convite para obras e serviços de engenharia não é de 150 mil? 10% dá quanto? R$15.000. Compras e serviços em geral não é até 80 mil? 10%, R$8.000. Até aqui estamos juntos? Vamos lá. Agora, ele fala aqui o seguinte, que esse limite, ele passa a ser de 10 e vai a ser de quanto? De 20%, quando se tratar desses carinhas aqui, ó. Sociedade de economia mista, empresas públicas, consórcios públicos. E quando se tratar de quê, gente? Sociedade de economia mista, empresas públicas, consórcios públicos ou então agências executivas. Ou seja, cuidado, tá? Porque em prova eles adoram colocar agências reguladoras, não é? Falou em valor, 10% da modalidade convite, tá bom? 15 e 8 mil. Quando se tratar desses carinhas aqui, ó, o que era de 10% passa a ser 20%. Tá bom? Para quem? Para a sociedade de economia mista, empresa pública, consórcio público ou agências executivas. Então, se aqui é 15, passa a ser 30 mil. Se aqui é 8, passa a ser 16 mil. Perfeito? Alguma dúvida? Estamos juntos? Foi? Então esse daí, ó, é o primeiro esqueminha aí que eu fiz para vocês com relação aos valores, tá bom? Aperta o pause e copia aí. Foi? Vou apagar, hein? Vamos lá. Em razão da sua situação. Então a gente já falou em razão dos valores, agora vamos falar em razão da sua situação. Ali, ó, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, tá lá no inciso 3. Nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento da situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens, públicos ou particulares e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui no início, você vê situação de emergencial ou calamitosa. Aí eu dou exemplo, quando acontece aquelas grandes enchentes, desmoronamentos, tá bom? Isso é uma situação emergencial calamitosa, que pode ensejar numa dispensa, entendeu? E também aqui, ó, essas obras que só possam ser concluídas num prazo máximo de 180 dias. É aquela famosa obra pública, que eles vão empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Aí quando tem que ficar pronto, aí entra aqui, ó, dentro desse prazo aqui, ó, 180 dias, aí o que eles fazem? Rapidinho o negócio fica pronto. Por quê? Eles empurram com a barriga até esse tempo aqui estourar, aí eles vão e contratam por dispensa, ou seja, ferindo o procedimento licitatório. Isso é errado, né? Vamos lá. Licitação deserta ou frustrada. O que é licitação deserta? Pensa comigo, gente. O que tem no deserto? Nada. Seja ele de areia ou de gelo, no deserto não tem nada. Ou seja, licitação deserta é quando não acudirem interessados à licitação. Ou seja, abriu-se o procedimento licitatório, mas ninguém quer contratar com a administração pública. Então eu tenho a licitação deserta ou então chamada de licitação frustrada. Ó, quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta, justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração mantidas, nesse caso, todas as condições pré-estabelecidas, ou seja, as condições que foram pré-estabelecidas no edital, elas serão mantidas. E não pode ser repetido mais uma vez a publicação daquele edital sob prejuízo, sob pena de prejuízo para a administração pública. Então ela vai lá e contrata por dispensa de licitação. Perfeito? Foi? Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento, por exemplo, a União adquire determinado bem e o coloca no mercado para baixar os preços e normalizar o abastecimento do produto. Exemplo, sei lá, o arroz e o feijão estão muito caros. Aí o que a União faz? Vai lá e compra aquilo tudo e bota num preço mais barato no mercado para poder normalizar aquilo ali. Perfeito? Vamos lá. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Ou seja, o que significa isso? É a tal da licitação fracassada, que você não pode confundir. Licitação deserta com licitação fracassada. Licitação deserta, não acudiram interessados. Licitação fracassada, até acudiram interessados. Mas ou eles eram inabilitados ou os preços praticados eles eram incompatíveis com os preços usuais de mercado. Tá bom? Nesse caso, a administração ela dá 8 dias úteis para a apresentação de novas propostas. Perfeito? Vamos lá. Só para você amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo. Você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.